Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais um podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você pode acompanhar a divulgação desse podcast no meu portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br, para Rio Preto e toda a região. Você também pode acompanhar nossas redes sociais, no Facebook, Diário do Rodrigo Lima, a página, o Instagram, o nosso Twitter também. E tudo que tiver de mais importante a gente vai estar divulgando e você já sabe. A gente traz todas as informações em primeira mão, exclusivas. Inclusive, essa entrevista aqui, que é muito importante, a gente traz a dobradinha do PMDB, do MDB agora, né, deputado? Deputado estadual Itamar Borges, que concorre à reeleição, e o Edinho Filho, filho do prefeito Edinho Araújo. Deputado, como é que está a campanha? O senhor que vai fazer o lançamento da campanha, inclusive amanhã aqui em Rio Preto, sexta-feira. Já com os motores aquecidos, a todo vapor aí, Rodrigo, fazendo aí essa trajetória da nossa região e amanhã recebendo aqui o governador Rodrigo Garcia, que é governador e candidato, né? O Geninho, que é o candidato a vice, o Edson Aparecido, nosso candidato ao Senado, e vamos estar ali fazendo oficialmente para Rio Preto e região esse lançamento com o prefeito Edinho e o nosso parceiro de chapa aqui, o Edinho Araújo Filho, que também já aqueceu os motores aí para esse início de campanha. Edinho, o Geninho, ele migrou para ser vice do Rodrigo e criou uma celeuma entre os candidatos aí a deputado federal, porque tem muito voto, o Geninho, né? O pessoal está de olho nesses votos, como é que vocês avaliam a situação? É verdade, Rodrigo. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder estar aqui conversando com você, ao lado do meu querido amigo deputado estadual Itamar Borges. Satisfação imensa poder falar para os seus ouvintes, seus seguidores. Exatamente, né? Ele até comentou que o Mota e o Fausto estão sorrindo de orelha a orelha, né? Aí eu tive com ele na sexta-feira, ele falou assim, Edinho, eu vou colocar prender tua boca também para você não dar risada, que o momento realmente de vocês é esse. Mas eu acho que acabou acontecendo, né? Não era uma coisa programada, nem ele imaginava isso, ser candidato a vice-governador, e acabou na política isso, né? A política é como a nuvem no céu, as coisas vão mudando e acabou surgindo o nome dele pela União Brasil, e ele é claro que muito satisfeito, né? E é uma liderança que a gente admira, vai ser o nosso próximo vice-governador do estado de São Paulo, com certeza. Deputado Itamar, essa é uma dupla que nela não ocorre não é uma surpresa, né? Há um trabalho muito forte aí na Secretaria de Agricultura, quando o senhor levou o Edinho Filho para trabalhar com o senhor. Fala um pouquinho sobre essa parceria que não começou agora. Ela é de muito tempo atrás. De muito tempo. Se for voltar no pai do Edinho Araújo No Filho, pai nem se diz, então. Né? Porque aí começou lá em Santa Fé, quando eu comecei a minha primeira eleição, e também nas dobradas que eu tive com o Edinho federal e o estadual, e o Edinho sempre foi o parceiro e minha inspiração política. E o Edinho Filho é uma liderança que vinha não só na atuação profissional, liberal, que ele atua aqui em São José do Rio Preto, mas também como presidente do MDB Jovem, a sua atuação ajudando o partido no Estado e agora como presidente do partido, já tinha aí, com certeza, essa liderança colocada para contribuir com a região. Eu fui para a secretaria, precisava de líderes com visão de articulação com os municípios, convidei o Edinho fez um grande trabalho, coordenou o programa de Melhor Caminho, Segurança no Campo, a parceria com os municípios, maquinários. Então ele fez toda essa articulação, recepcionando os prefeitos, visitando os prefeitos e me ajudando a priorizar, em nome do governador Rodrigo, em nome da secretaria, os apoios da secretaria. Tanto que hoje o Edinho tem uma capilaridade muito grande, um respeito e muito respaldo em toda a região em virtude desse grande trabalho que ele realizou. Edinho, essa aproximação com os prefeitos é importante, né? O governo está presente, atuando diretamente junto aos municípios, né? Porque nós temos pequenos municípios, principalmente, que eles não têm, muitos não têm conhecimento de projetos, né, deputado? É uma questão que é importante estar junto, né? E você
A gente acompanha as redes sociais de todos os deputados, né? Como jornalista é obrigação nossa, e a gente percebe que você esteve presente, inclusive, na entrega de muitos equipamentos, participando diretamente com os prefeitos. Como é que você fez esse trabalho junto à Secretaria de Agricultura? Bom, como o Itamar diz, ninguém faz nada sozinho, né? Eu apenas era um colaborador no meio de uma equipe. E a gente, o Itamar, como secretário, conseguiu revolucionar essa Secretaria de Agricultura que estava esquecida. Estava lá, o 7º andar, o gabinete, o 7º andar do edifício, estava parado e realmente ele conseguiu movimentar. Claro que com o apoio total do governador Rodrigo, né, com o investimento, a gente saiu de um investimento de 500 milhões para 2 bilhões e 100. Então, são 5.000 quilômetros de estradas rurais, 550 viaturas, então diversos programas. Além disso, além de recriar e criar alguns programas, a gente conseguiu colocar o Cozinha Alimento, que é um programa social muito interessante, junto com as prefeituras. E a prefeitura é a ponta. A secretaria, ela dá a ferramenta para a prefeitura poder trabalhar e atingir aquele pequeno produtor, aquele produtor rural. Então, é muito importante esse trabalho que foi desenvolvido pelo Itamar em 10 meses. Então, ele programou, ele fez um plano de trabalho de 10 meses e conseguiu executar isso em todos os momentos, realmente cobrando toda a estrutura da secretaria, todos os funcionários. E foi o que foi, né? Conseguimos fazer quase todas as entregas dentro do período em que ele era secretário de Agricultura. Virou até livro, né, deputado? Virou livro. Nós lançamos aqui em São José do Rio Preto, que conta aí um pouco da minha biografia, mas foca ali 90% do livro nesse período da secretaria. Você acha que o senhor deixou um legado importante para quem vai vir, manter um nível de administração para a Secretaria de Agricultura, que não é considerada uma das joias da coroa, mas é extremamente importante, né? Então, um trabalho... O time deixou. Eu falo que o time deixou, por exemplo, meu papel, quando o Rodrigo me convidou, quando o Dória me convidou e o Rodrigo me trouxe para fazer a execução do programa, foi exatamente resgatar e aproximar a Secretaria dos municípios, aproximar do produtor e resgatar o valor que ela tem dentro. Esse foi o maior desafio, por isso que eu me integrei, o Edinho participou desde o início comigo e nós trouxemos todo esse pessoal para colocar em prática aquilo que a Secretaria já fazia no dia a dia. E olha, eu vou dizer para você, se ela não era a joia, se tornou a joia, porque a Secretaria de Agricultura, que às vezes era um pouco tímida, desconhecida, se tornou uma secretaria de muita visibilidade e com muitas entregas e com muitos resultados efetivos na ponta. Então, e isso tudo é um trabalho coletivo mesmo, aproveitando o grande potencial que nós temos na pesquisa, na extensão rural, nas nossas casas de agricultura, aproveitando o grande potencial que nós temos no convênio, na parceria com os municípios de fazer ação integrada, ação conjunta, porque muitas vezes a política agrícola ela tem uma definição nacional, um suporte estadual e algumas características a nível local. E nós fizemos uma integração disso tudo, inclusive com o governo federal, buscando no Ministério ativar a parceria para que o produtor fosse beneficiado com uma ação integrada União, Estado e município. E aí nós acabamos liderando isso, os prefeitos abraçaram. Então, hoje eu diria para você que a Secretaria está num estágio, numa condição realmente que ela merece, graças ao time todo que lá está e que eu tive o privilégio de ter o apoio total, o Edinho Filho citou aqui, de 500 milhões para 2 bilhões e 100, para investir em crédito para o produtor, em seguro rural, em pesquisa, em todos esses programas que foram os instrumentos de motivar e de fazer com que essa máquina fizesse a contribuição para gerar emprego, para gerar renda e potencializar o agro. Rodrigo, se você pegar o agro de São Paulo ano passado, nós crescemos 26,5%, enquanto que o agro do Brasil cresceu 10,1%. O agro de São Paulo, que já foi o 15º colocado, já chegou lá atrás, hoje é o segundo de maior valor de produção agropecuária do país, perdendo só para o Mato Grosso. Tudo isso foi estímulos que fizemos para a cadeia, a diversificação que temos no Estado, e aí tem a outra ponta importante, as entidades do agro.
os setores. Aqui na região nós temos a eveicultura, que é a seringueira, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos aqui muito importante também crescimento de granjas, criação de frangos, além dos frigoríficos, que completam um raio de produção. Você vai aqui um pouquinho para o lado, na região mais de Barretos ou mais na região de Araçatuba, muita produção de amendoim, São Paulo liderando a produção de amendoim no Brasil, além de outras características que começam a vir de outros estados que ninguém esperava. E a bacia leiteira? A soja, a bacia leiteira é importante. Você vai lá no Vale do Paraíba, uma importante bacia leiteira. Você vai aqui na região de Cordeirópolis, Descalvado, aqui no meio do estado, uma outra importante região da bacia leiteira. E uma coisa que, antigamente, Mato Grosso, soja. A soja já entra em São Paulo na alternativa da produção de cana. Entre uma safra e outra, a soja vem, ganha um espaço importante, aumentando a renda do produtor, gerando emprego e desenvolvendo o agro do nosso estado. Edinho, eu queria abordar com você. O Edinho tem um craque em casa, né? O prefeito de Rio Preto, 4 vezes prefeito de Rio Preto, não é por acaso. Como é que é fazer campanha tendo aí, digamos assim, um professor, um Romário em casa, né? Tá ali ali para fazer o gol, não tinha como o baixinho, né? Como é que é ter um pai? Traz mais responsabilidade para você fazer a campanha? Tem mais pressão também? Como é que você avalia? Ele que é o seu principal cabo eleitoral, né, Itamar? Com certeza. Como é que é essa relação? Rodrigo, você sabe que meu pai completa 50 anos de vida pública esse ano, né? Ele começou lá em 72. Acho que vai ter livre. E aí até foi questionado se ele ia pendurar as chuteiras daqui 2 anos. Ele falou assim, mas peraí, então ainda com 70 anos, estou me sentindo bem, me sentindo à vontade, vou continuar em campo até a hora que minhas energias e as minhas forças não aguentarem mais. Mas eu sou muito grato, né? E admiro muito o trabalho que ele tem feito em Rio Preto. Rio Preto foi a cidade que ele escolheu para educar os filhos, para trazer a família. Então, eu acho que essa cidade deu tudo para ele. Então, ele tem que realmente se dedicar, e ele se dedica, né? Talvez conheça o trabalho do Itamar, que é essa pessoa que não para, mas ele é uma pessoa que também está a todo momento cobrando o secretariado, e é um grande exemplo e admiração, e eu só quero poder caminhar junto e seguir um pouco do que ele fez, né? Seguir um pouco, conseguir para a gente continuar esse trabalho que foi feito, não que ele vá parar, ele não vai, como ele já mesmo avisou, ele não vai parar, mas poder contribuir, né? Contribuir com Rio Preto, com essa região que a gente ama, é a melhor região para se viver no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo é o melhor estado para se viver no país. Portanto, a gente está na melhor cidade que eu avalio para a gente poder morar. E as pessoas gostam muito, né? As pessoas vieram para Rio Preto, né? Rio Preto foi construída por pessoas de fora. Então, isso é uma grande vantagem, e eu o tendo como cabo eleitoral aqui nesse apoio direto é uma grande ajuda, e eu só quero poder seguir os passos dele e os exemplos que eu tenho como de trabalho. Aproveitando, Rodrigo, se você me permite, essa colocação sobre o Edinho, eu tenho uma relação, quando atuei, eu estadual, o Edinho federal, que nós atuamos muito juntos. O Edinho sempre foi um deputado que defendeu as santas casas, as entidades e os grandes projetos para a região, para Rio Preto e para a região. E eu e o Edinho dialogamos, como você não dialogar com o prefeito da capital da região, que além de tudo é nosso parceiro e que tem uma história do legislativo, tanto no estadual, onde eu estou, como no federal, onde o Edinho pretende estar, para dialogar sobre os projetos da região. E aí não tem jeito, acho que faz parte dessa nossa trajetória, e eu e o Edinho vamos estar levando isso durante a campanha, os grandes projetos de Rio Preto e da região. Desde essa questão de continuar sendo o deputado, eu estadual e ele federal, das nossas santas casas, das nossas entidades, ser municipalista, como o Edinho Araújo, pai do Edinho Filho como eu sou, por ter sido prefeito, e alguns projetos específicos que nós não podemos deixar de lado. O macroanel viário, que é um compromisso do governador Rodrigo, aqui que o Edinho tem trabalhado, será uma bandeira que nós vamos estar trabalhando. Também nós não podemos esquecer desse fortalecimento e transformação da região metropolitana, com seus 37 municípios pertencentes
a região metropolitana. O Edinho é o sonhador, o defensor, e nós vamos ter que trabalhar muito agora com essa retirada dos trilhos da ferrovia. Contorno ferroviário é estratégico. Contorno ferroviário, e já vamos pensar e aí o Edinho vai ter um papel importante lá em Brasília, e nós vamos casar isso aqui em São Paulo, que é a questão dos trilhos, aproveitar esses trilhos para essa ligação Mirassol, Schmidt, Cedral, Rio Preto, criando esse trem turístico com o potencial que o turismo traz para a região, entre tantas outras intervenções que vão fazer parte aí, com certeza, do compromisso, já faz parte, e vai fortalecer muito a nossa bandeira e atuação que pretendemos, de mãos dadas aqui, eu e o Edinho, por Rio Preto e, consequentemente, por toda a nossa região. Essa perna de 4 anos, os próximos 4 anos serão estratégicos para Rio Preto, né? Nós teremos a discussão, inclusive, da questão do abastecimento de água. Sim. A cidade do Rio Grande, os deputados vão ter que ter uma força política, a cidade vai precisar de uma força política muito forte, por conta que a tubulação vai passar pelos municípios. E vai ter água para chegar aqui, deputado? O que o senhor ouve sobre esse projeto? Com certeza, eu acho que o projeto hoje em São Paulo tem um programa que vai direto ao encontro desse trabalho, que é o programa Rios Vivos. O que o programa Rios Vivos tem feito em São Paulo? Tem recuperado todas as nascentes, tem desassoreado as represas, lagos e rios, que vai permitir exatamente que os pontos de captação tão sonhado, almejado e planejado pelo Edinho e pela sua administração sejam efetivamente executados e que possa ter a garantia não só da captação da água, mas também de que lá terá a reservação necessária e suficiente para esse abastecimento. É um complemento. Nós temos muitos poços aqui perfurados em São José do Rio Preto que vão continuar produzindo água. Você não vai transferir 100% da água para essa captação. Essa captação ela é um complemento a esse serviço de abastecimento que já existe e que com certeza vai dar tranquilidade que Rio Preto e a própria região metropolitana, por onde passar esse canal, poderá ter aí para as gerações futuras. Edinho, qual que serão suas principais bandeiras aí durante a campanha? O que você pretende levar ao eleitorado? Que o pessoal fala, olha, essa ideia aqui é diferenciada. O que você pretende? Bom, Rodrigo, primeiro discutir, né, os grandes temas que a gente vive, que é fome, inflação e falta de emprego. Acho que a gente tem que fomentar, precisamos buscar, o poder público tem que ajudar o empresário, o poder público tem que dar condições, tem que dar infraestrutura para o empresário poder empreender e gerar oportunidade, gerar renda. Rio Preto é uma cidade que comporta, é uma cidade empreendedora, de pessoas empreendedoras. Então a gente não sofre um pouco menos, mas acho que a região tem que olhar mais, e o governo federal também para isso, né, para gerar. A gente está falando em uma tecnologia 5G, tecnologia da banda larga. Como que vai funcionar isso aí? A gente tem que capacitar os jovens para essas profissões novas que irão surgir, capacitar os adultos para entrarem nesse mercado, que é muito importante, e eu acho que hoje, daqui 10 anos, as profissões que a gente vive hoje serão outras. Então o Estado tem que realmente olhar com um olhar diferente para essas pessoas e poder atender essa necessidade que vai acabar surgindo, né? Então os parques tecnológicos vão acabar fomentando toda essa questão de empresas, de startups, e é muito importante então que o Estado realmente ajude e não atrapalhe esse desenvolvimento tecnológico. E aí levar a tecnologia para o campo, né? Hoje, você levando a tecnologia para o campo, você consegue produzir o dobro numa mesma área. Então é muito importante, a gente dentro da Secretaria de Agricultura tem as pesquisas. O Itamar e Rodrigo investiram 102 milhões em pesquisas em 21 e 22, algo inédito, histórico para o setor. Então a gente tem os institutos, tem a APTA, que realmente são capazes, têm tecnologia, e aí só que a gente tem que investir na tecnologia para criar novas formas para que a gente consiga gerar oportunidade, e gerando oportunidade com certeza vai gerar renda. O Edinho me ajudou num ponto, Rodrigo, desculpa, que vai integrar o plano de governo do governador Rodrigo e do Geninho, que é o plano Conectividade Total, cobertura 100% no estado de São Paulo. Nós temos hoje muita área descoberta,
muito na zona rural e muito em regiões de baixa renda ou de pouco habitada. Porém, isso tem prejudicado, desde questões de segurança até mesmo de locomoção, veículos, caminhões e etc., como no campo a produção com mais tecnologia, que o Edinho falou muito bem. Há uma integração das empresas fabricantes de máquinas e implementos agrícolas, há uma integração com as grandes companhias de telefonia móvel e o governo do Estado através da Secretaria de Agricultura e da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, onde nós estimamos que já no ano que vem teríamos a possibilidade de ter uma cobertura, seria o primeiro estado do Brasil a ter 100% de cobertura de internet, de sinal e de telefonia, que vai dar um impacto muito forte no desenvolvimento, na geração de emprego e nas alternativas, porque hoje o emprego, por um lado, ele depende muito da capacitação, da formação, mas ele depende também das oportunidades. E é isso que o Rodrigo pretende. O Rodrigo está muito preocupado e ele tem trazido para nós, e isso se torna também uma preocupação nossa, como será o pós-eleição. Com esse momento que nós temos vivido de desemprego, de fome, de inflação, e como o Estado de São Paulo pode contribuir para esse ponto de equilíbrio na balança. O Edinho e os deputados federais terão um papel muito importante na Câmara Federal e nós aqui em São Paulo para poder ajudar com que São Paulo siga no caminho, no alinhamento correto, para continuar ajudando o Brasil. Nós temos a gente está falando de empreendedorismo, o senhor participou da frente, né? Coordeno ela. E a gente sabe que tem uma força jovem, principalmente no campo, que está vindo aí, né? O ex-ministro Antônio Cabreira esteve aqui no podcast e comentou justamente isso. Essa força, essa capacitação, ela vai ser feita, os jovens querem fazer. Como é que isso é debatido dentro da Assembleia? Na frente, na coordenação da... O jovem, nas últimas 2 ou 3 décadas, foram deixando o campo e vindo para a cidade. Foram deixando as famílias e buscando outras profissões. E hoje está fazendo a mão inversa. Acho que o Cabreira deve ter falado para você. É justamente isso. Eu converso muito com o ministro Cabreira. O ministro Cabreira é um visionário dessa questão do potencial do agro e desse envolvimento do jovem nessa transformação que o agro pode fazer. E o que eu enxergo é justamente isso. Nós acabamos de inaugurar aqui em Bebedouro uma universidade de formação de gestão no agro, que é da FATEC, da Paula Souza, junto com a Credicitrus e a Copercitrus. Nós temos em Pompeia, dentro da Jacto, uma outra importante FATEC que forma profissionais para tecnologia em implementos e máquinas. Buscando o quê? Trazer o jovem, seja o agrônomo, veterinário, ou seja mesmo o gestor da produção do agro, para poder se envolver e voltar a fazer o retorno, ou mesmo segurar a nova geração para poder contribuir com esse desenvolvimento, seja em São Paulo, seja no Brasil. E eu diria com destaque para você, no Mato Grosso já está acontecendo isso. Se você pegar o agro no Mato Grosso, o que fez a diferença, você pegar grandes cidades que tiveram grandes destaques, Sorriso e outras cidades mais ao centro e ao norte do Mato Grosso, elas estão se retomando justamente com a volta do filho, do neto, do jovem. Eu acho que isso é um pouco do que deverá acontecer, segurar as famílias e permitir que o desenvolvimento chegue e permaneça. Só para você entender o ponto de contribuição, e o agro está muito forte nisso, porque o agro responde no papel por 30%, mas na prática por 50% da receita do Brasil. Eu falo no papel por 30% e na prática por 50%, porque o suco de laranja, quando ele chega na indústria, ele é agro. Quando ele vira a laranja, quando a laranja chega, é agro. Quando sai o suco,
ele é indústria, não computa para o agro. A cana-de-açúcar, quando chega na usina, é agro. Quando sai o açúcar e o etanol, é considerado indústria e não agro. Se você pega esse diferencial que continua 100% agro, você chega em 50%. São Paulo contribui com as receitas para o país em 750 bilhões por ano. E volta para São Paulo 47 bilhões. Significa que 700 bilhões fica no Pacto Federativo para redistribuição para os estados menos desenvolvidos ou de menor receita. Isso mostra o tamanho da grandeza que nós temos e o potencial que nós temos aqui. Aproveitar isso para movimentar ainda mais e também acontecer esse mesmo impacto nas outras regiões, como o agro tem se desenvolvido no Pará, na Rondônia e outros estados, nós vamos ter aí um equilíbrio maior de desenvolvimento no próprio país. Edinho, essa questão do pacto é uma questão que tem que ser... Ninguém tem o dedo de colocar... Coragem de colocar o dedo na ferida, né? E São Paulo é tido como primo rico, e temos 70 parlamentares, o Congresso 513, nós ficamos com minoria e nunca consegue fazer a divisão ou a votação correta. Edinho, você tem ouvido do eleitorado? Sei que você está andando, vi você em feira, você está andando bastante. A ausência de um deputado federal de São José do Rio Preto, já que a gente teve a onda 17 aí em 18, né? Exato. Dizimou a nossa representatividade aqui na Assembleia, na Câmara Federal, apesar de que tem os deputados da região que atuam muito forte, mas a cidade... que assumiram, né? Mas daqui da cidade mesmo, qual que é a importância de a gente ter um deputado federal que seja da cidade, conheça a nossa realidade, que tem aí, por exemplo, o seu pai junto, né? Podendo até fazer indicações aí de emendas, né? Porque quem sofre é a ponta que são as pessoas das entidades, né? Instituto dos Cegos, a APAI, temos outras, a Renascer. O deputado conhece, eu sei que o senhor tem um trabalho junto às entidades. Eu acabei ficando sozinho como deputado, praticamente, para destinar emendas. Tanto é que eu concentro muito da parte das minhas emendas para todas as entidades aqui de São José do Rio Preto, além da Santa Casa, além do Hospital de Base, agora o Hospital da Zona Norte, porque nós tínhamos aqui 4, 5 que contribuímos, agora eu acabei ficando, por isso até que eu me mudei para São José do Rio Preto, fixei aqui meu domicílio eleitoral, para poder não só estar presente na capital regional, mas para dar andamento nisso. E o Edinho, com certeza eu estou muito confiante na eleição dele, está fazendo um grande trabalho, tem recebido apoio em toda a região. O Edinho sai bem de Rio Preto, entra em outras regiões, fez o trabalho dele na secretaria, projetou ele em todo o estado de São Paulo, e eu tenho certeza que ele vai ter essa missão aí abençoada por Deus de estar representando Rio Preto e região no Congresso Nacional e nos ajudar nesse encaminhamento que você coloca, né, Rodrigo? Então, qual que é a tua expectativa? Não, bom, você comentou, né? 2018 teve aquela onda, talvez... Foi uma eleição atípica, né? A gente costuma dizer que foi uma eleição atípica, muitos outsiders com votação altíssima, e a gente não conseguia medir durante aquele período eleitoral onde estava o voto. A gente sabia que a gente não estava, só que não sabia aonde eles estavam. E aí deu o resultado das eleições, a gente viu uma Janaína Pascoal com 29 mil votos, Eduardo Bolsonaro, Mamãe Falei, bom, enfim, inúmeros outros aí. E Rio Preto ficou sem representatividade, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E Rio Preto sentiu muito. E aí então, Tamar assumiu Rio Preto, né, como a cidade que ele escolheu, veio para cá, tem ajudado bastante e é de extrema importância a gente ter deputados. Então, nessas minhas andanças, né, nessas conversas com os prefeitos, o que eu tenho ouvido é que realmente essas eleições serão diferentes, né? A gente está há alguns dias aí do início dela, já começamos a eleição, então vai ser uma eleição diferente. A população quer realmente olhar para aquele candidato com aquele candidato regional, aquele candidato do município, da região, que é muito importante para representar, poder ajudar as entidades e ajudar também os prefeitos, né? Os prefeitos com emendas, porque a população vive na cidade e os problemas acontecem nas cidades. Então está na rua, no bairro, e aí os vereadores são esse representante com o Poder Executivo Municipal e os deputados com o Poder Executivo Estadual e Federal. Então a gente precisa trabalhar em conjunto, né? Trabalhar com os prefeitos
e eu acredito que essa será uma eleição diferente. Então vamos continuar trabalhando, divulgando o número, divulgando o que foi feito, divulgando as propostas e eu gosto muito desse aspecto regional, né? Então a minha área de atuação ela é no nosso Noroeste Paulista, porque eu vejo que a gente precisa mesmo apoiar isso e ter um deputado federal daqui. Então, hoje, o doutor Eleuso acabou de assumir o mandato, só que ele não é candidato à reeleição, então nós não teremos candidato. E o Geninho, que era um candidato certo como reeleito, se tornou candidato a vice-governador. Então, eu acho que a gente tem que se olhar muito bem para esse aspecto, para não perder nenhum deputado federal e conseguir, né, com que a gente tenha outros nomes para representar Rio Preto e a nossa região lá em Brasília. Na pior das hipóteses, com a bênção de Deus e o apoio dos eleitores, você já tem 2 para substituir, né? E qual vai ser o critério das emendas parlamentares? Porque o deputado federal são cerca de 16 milhões de reais. Isso. Né? Acho que Como é que você pretende? Você deve ter ouvido, já está ouvindo pedido, né, de emenda, com certeza, né? É olhar para a região, né? Olhar para a região, para as entidades, para as pessoas sérias, né? Porque tem muita gente séria trabalhando e o poder público a gente como agente público tem que olhar para essas pessoas e valorizar quem tem um bom trabalho, quem tem um trabalho sério, quem atende a demanda, quem está lá realmente atendendo a uma criança, uma pessoa excepcional. E a gente ter um olhar para todas as pessoas, né? Olhar a diversidade, olhar as mulheres, olhar os negros. Então é importante que a gente tenha esse olhar bem amplo para que não haja nenhuma falha aí durante esse mandato. Isso sem ter a coloração partidária como um ponto de referência, né, deputado? Não existe isso daí, não existe mais nessa questão, né? Não tem. Você falou da emenda, né? Na verdade, hoje, se você somar a emenda pessoal mais a emenda de bancada, um deputado federal vai ter, durante o seu mandato, 100 milhões de emenda nos 4 anos, uma média de 25. Um estadual vai ter 80 milhões de emenda nos 4 anos, pegando a parte da emenda de bancada, que o pessoal chama, às vezes, de emenda extra-orçamentária e tal. Então, isso não tem coloração partidária, porque o compromisso, hoje, cada vez mais, é no sentido de você dar resposta às prioridades. E as prioridades, elas são muito aparentes, né? As demandas, o Edinho já viveu isso na secretaria, vive isso como líder do MDB, que é aqui, ele como líder do MDB, acabou convivendo muito esse período todo aí com essas questões de entidades, de ações que são desenvolvidas. Então, eu estou muito tranquilo. O Edinho não só está muito preparado, totalmente preparado para poder ser o deputado federal de Rio Preto, e eu quero muito estar integrado com ele, com o Edinho Araújo, nosso prefeito, e com os prefeitos da região para trabalharmos juntos, Rodrigo. Qual que é a importância de ganhar, ser eleito em 22? O senhor trocou o domicílio eleitoral para Rio Preto e nós teremos disputa eleitoral para 24, né? A eleição de 24 já começou em 22? O que o senhor pensa? O senhor sonha em ser prefeito de Rio Preto? A eleição de 22 é de 22. Acho que acaba tendo uma certa especulação de que o resultado dela dá um indicativo do que pode acontecer ou dos interesses para 2024, mas são 2 momentos distintos. E eu, como político, como riopretense hoje, como grande defensor da cidade e da região, estou muito focado de que a minha eleição de deputado possa ser uma eleição importante e que eu possa, como deputado, continuar atuando por Rio Preto e por toda a região. O meu foco hoje é me eleger deputado e me dedicar aí para poder ser um bom deputado estadual, como sempre procurei ser, para poder corresponder aos votos e retribuir ao apoio que eu recebo na eleição com muito trabalho durante o meu mandato, Rodrigo. Edinho, como é fazer campanha no polo político ligado ao governo, ao governador? É mais, digamos assim, é mais fácil, é um caminho mais tranquilo ou não? Como é que você avalia? Bom, um dos motivos de eu ser candidato é justamente para poder reeleger o nosso governador Rodrigo. Então, eu quero fortalecer o meu partido, o MDB, reeleger o governador Rodrigo e fazer com que Rio Preto tenha também um representante em Brasília. Estar com o Rodrigo
Eu vejo que a gente, como candidatos, o deputado Itamar com reeleição, eu buscando o meu primeiro mandato, é uma facilidade, porque todos os 645 municípios foram atendidos, não só na Secretaria de Agricultura, na saúde, na educação, na infraestrutura. Eu andei nesses últimos meses, Rodrigo, todas essas vicinais estão pavimentadas na nossa região. Isso não é porque o Rodrigo é daqui, não, é em todo o estado, é obra em todo o estado, na capital, na região metropolitana, nos vales. Então foi um governo que teve um olhar diferente para os vales, para a Baixada Santista. Então trabalhar com o governador Rodrigo é realmente algo que nos proporciona e nos faz com que trabalhemos ainda mais, porque é fácil, é uma pessoa aberta ao diálogo, você vê, tenho acompanhado os debates, uma pessoa tranquila, serena, que tem a resposta na ponta da língua e não é nenhum aventureiro, né? Conhece o Estado, são 27 anos de serviço público prestado. Então isso faz com que agora, nesse período eleitoral, que a gente realmente faça a apresentação dele para quem não o conhece, porque quem o conhece vai votar nele. Você vê a questão da participação dos jovens na política. A gente teve todos esses últimos anos uma participação muito intensa, né? Como é que o senhor avalia? O jovem vai ser decisivo nessa eleição? Qual que é o papel da juventude? Tem um papel importante, o Edinho é uma liderança jovem, tem uma convivência muito presente. Eu também nunca deixei de ter essa atuação. Continuo jovem, viu, Rodrigo? E continuo trabalhando aí com buscar o envolvimento, buscar o interesse do jovem em participar. Mas esses movimentos todos que tiveram acabaram trazendo um pouco o jovem, às vezes com uma visão um pouco diferente, crítica, discordante e tal, mas é importante o debate, discordar, criticar, viver a relação. Eu acho que isso amadurece e te envolve da melhor forma possível. Tem um papel importante, não resta dúvida que tem, e nós temos chamado os jovens. E o que eu estou achando interessante também, eu tenho encontrado muitas pessoas que já não precisam votar, que passou ali dos 70, mas que estão dizendo que querem votar, porque estão preocupadas com o Brasil, seja na esfera federal, na esfera estadual, seja na representação no parlamento, estão muito preocupadas nesse sentido de dar a sua contribuição. Então eu entendo que hoje o eleitorado, de um modo geral, está uma atenção mais especial, mais crítica e mais seletiva na definição do voto, que vai contribuir um pouco para não ter aquele tsunami que nós tivemos na última eleição e que saiu aí o resultado. O Edinho fez um comentário correto sobre isso, que acabou elegendo bons deputados, mas que não tem o vínculo ou a relação política com a base, tirando da base muitos que tem essa relação e dando voto para esses que acabam não tendo esse papel. Então eu acho que o jovem vai ajudar muito nisso, porque o jovem teve um papel importante na eleição do tsunami, porque o tsunami, na verdade, acaba conquistando os jovens pela rede social, por um tipo outro aí de campanha política, e que acaba sendo o perfil daquilo que o jovem quer para aquele momento. Mas o trabalho que nós temos feito esses 4 anos, eu entendo que tem puxado o jovem, puxado o cidadão para olhar e dizer, opa, eu preciso de deputado que tem compromisso com a minha cidade. Eu preciso de deputado que tem compromisso com a minha região, que vai ajudar o meu hospital, que vai ajudar a minha entidade. E esse deputado é o deputado daqui, de Rio Preto, da região, que é ele quem tem esse vínculo, esse compromisso, diferente de outros perfis que também são importantes e necessários para a política, mas que acabam não tendo a importância que uma cidade como Rio Preto e a região necessita. Edinho, a polarização faz mal para a nossa democracia, na sua opinião? Eu acredito que a polarização, ela realmente, você fica com 2 opções só. A democracia, ela pede mais nomes. Então, a gente tem uma candidata, né? Eu acredito no crescimento da nossa candidata, então ela surge aí como uma, não vou chamar de terceira via, mas um nome capaz de poder chegar a 2 dígitos aí e buscar algo melhor. Uma pessoa que está preparada, Simone Tebet, nossa candidata a presidente,
preparada, uma pessoa séria, que coloca o seu nome à disposição. Então, as pessoas que têm que realmente fazer essa análise, né, o eleitorado, porque ficou muito no não voto nele porque não gosto, e aí só tem a outra opção. Então, a Simone é uma pessoa preparada, é um nome que a gente quer levar, e eu acredito que ela possa chegar no segundo turno. Rodrigo Garcia, qual que é a avaliação? O senhor que vai recebê-lo aqui amanhã, ele vem para o pontapé inicial da campanha eleitoral do senhor. Edinho também vai ser lá, vai ser um grande evento, né? O senhor falou que vem o Edson Aparecido, candidato ao Senado. Como é que está o time para praticamente esse início de campanha? Muito motivado, muito entusiasmado, e com certeza vai ser uma oportunidade do Rodrigo falar um pouco do que ele quer para São Paulo, do Edinho falar um pouco de como ele quer ajudar Rio Preto e a região, de eu reforçar os meus compromissos com Rio Preto e com a região, e ao mesmo tempo de dar o start, como você diz aí, é realmente um pontapé inicial, é um start aí desse início da campanha que vai eleger aí os nossos próximos deputados federais, estaduais, o governador e o presidente da República. O Edinho falou um pouco dessa questão da polarização, só para ser objetivo, Rodrigo, mas é bem isso. É muito ruim você ter um candidato que ele não tem a oportunidade de ser apreciado, de ser julgado, de ser analisado as suas propostas. Porque quando você joga uma polarização, se você não consegue trazer essa definição da polarização para olhar para esse outro candidato, você perde a oportunidade, muitas vezes, de trazer grandes lideranças para o embate. Hoje, a expectativa que se tem é que nós temos aí praticamente 80% dos eleitores já definidos em quem votar para presidente da República. Então, começar uma campanha com um patamar tão alto assim e com uma situação tão polarizada, realmente eu não acho que é bom. O ideal é que esses 80% parassem um pouquinho para olhar para os demais candidatos, seja a Simone, seja o Ciro, seja os demais alternativas. E olhasse para aqueles que eles escolheram também, que hoje está nessa polarização entre Bolsonaro e Lula, que acaba dominando um pouco esse cenário. Já para governo, o Edinho falou, e eu estou muito contente com esse desempenho, nós temos aí o Haddad liderando as pesquisas, e nós tínhamos o Tarcísio em segundo lugar e o Rodrigo lá embaixo em terceiro. Depois que o Rodrigo foi se tornando conhecido, ele já praticamente está aí empatado ou até um pouco à frente do Tarcísio dentro da margem de erro de um empate técnico, concretizando aquilo que a campanha do Rodrigo vem demonstrando. Menos da metade do eleitor paulista conhece o Rodrigo. E aonde conhece, ele lidera as pesquisas. Portanto, a hora que ele vai crescendo a oportunidade, programa de televisão começando, toda essa organização e a campanha na rua, eu acredito muito que ele vai conseguir ser percebido. Então, para aqueles que ainda não tinham, tanto que ele saiu de 4% para 14%, 15%, aí, em algumas pesquisas 17%, justamente aonde ele foi se tornando conhecido. Esse é o grande valor que tem quando você não polariza uma eleição, você dá a oportunidade de todos serem analisados. Edinho, agora é sola de sapato, algum hobby que você tem, até mesmo leitura, vai ficar esses meses aí de campanha, esquece. As meninas, sei que você tem as filhas, né? Tenho os como filhos. Como é que você vai fazer? Tenho 3 filhos, a Maria Vitória, o Edson Neto e a Angelina. Eles vão ter que entender um pouco mais agora a ausência do pai, né? Mas é isso, é sola, sapato novo. Peguei esse aqui, 0 bala. Vai estar bem desgastado. Para usar nesses 45 dias de campanha. É uma campanha curta, né, Rodrigo? Então a gente tem que se entregar, tentar chegar, é difícil, mas eu acredito que a gente vai poder aí sair, pelo menos vitorioso politicamente, que é o mais importante. E aí depois, se for a vontade da população, se a gente conseguir sair vitorioso eleitoralmente, aí é uma outra situação. Mas estou confiante na reeleição do nosso deputado Itamar Borges. E aqui em Rio Preto o crescimento político dele vai ser muito grande e poder trabalhar por essa nossa região, né? Então isso é algo muito prazeroso. Não tem uma obra aqui no estado de São Paulo que não tenha tido a participação do deputado Itamar, do meu pai Edinho Araújo,
Então, esse fundo de nosso estado aqui era o final dele. A gente veio lá de Santa Fé do Sul, Rodrigo. Santa Fé do Sul era para ser uma cidade esquecida, no final do estado. Graças ao prefeito Edinho Araújo, nós temos a ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, que abriu o estado e se tornou o portal do estado de São Paulo, né, para escoar a soja, escoar os grãos, ligando o Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Então todas essas obras, né, que impactaram a nossa região, com a duplicação de Euclides da Cunha, a Feliciano Salles, isso é muito importante. Tem o trabalho político de agentes políticos, como o deputado Itamar, como meu pai, o prefeito Edinho Araújo. Então eu quero poder continuar esse trabalho e contribuir e ajudar a população da nossa região, que precisa, que a gente trabalha, né? A gente paga imposto, então a gente tem que executar todas essas obras e serviços públicos aqui na nossa região. Deputado, agradeço o senhor pela presença aqui no Diário do Rodrigo Lima, o novo podcast de Rio Preto, e a presença de vocês aí é uma honra aqui pra gente. Olha, Rodrigo, eu que agradeço. Você viu que começamos tão acelerado que eu nem comentei sobre o Diário do Rodrigo, mas parabéns, aí realmente uma oportunidade muito grande, você com a sua experiência, com a sua história de jornalismo, traz para o Diário do Rodrigo Lima um importante instrumento de comunicação, de debate dos interesses da cidade, da região, e traz também importantes cobranças e questionamentos para que nós possamos estar envolvidos. Eu estou muito, agradeço essa oportunidade de dizer que eu saio daqui para amanhã o lançamento da nossa campanha aqui em Rio Preto e região, muito motivado porque eu quero me reeleger deputado estadual para continuar sendo o deputado de Rio Preto, o deputado da região, trabalhando pelas nossas entidades, e quero trabalhar muito. Tenho dobradas aqui na região, no estado, em cada circunstância, dependendo da opção da liderança, mas quero trabalhar muito ao lado do Edinho, pela reeleição do Edinho, a importância, quero levar e mostrar a importância da eleição do Edinho, para que a gente unidos possa trabalhar como um dia eu já pude trabalhar com o pai dele federal e eu estadual, trabalhar eu e ele, e juntos por Rio Preto e pela região. Então, é um momento muito especial e eu quero muito poder dar a minha contribuição. Eu gosto de campanha. Nós vivemos uma pré-campanha onde você vinha ali dizendo, estou aqui, quero muito, quero muito. Agora é hora de pedir o voto. Dizer ao eleitor que quer o voto, amarrar o voto no aspecto do compromisso com a cidade, do compromisso com a região e do compromisso com o cidadão, com aquilo que efetivamente a nossa população precisa. Edinho, agradeço você também pela presença, hoje como candidato, e que no futuro aí você possa voltar como deputado, né? Eu que agradeço, Rodrigo, e parabéns, né, pelo seu trabalho aí, pelo Diário do Rodrigo Lima, que tem envolvido várias plataformas, tem acompanhado isso aí, e como você diz, né, aqui o jornalismo tem lado, que é o seu, é o da população, é o do eleitorado, e aqui você está apresentando duas excelentes opções, uma para ser reeleito à Assembleia Legislativa e eu para dar esse primeiro passo na vida pública e poder me eleger como deputado federal e, como o deputado Itamar disse, poder trabalhar, né, por essa região, por essa cidade que a gente ama tanto. Então eu conto aí com o apoio de toda a população para que eu possa continuar esse trabalho que foi desenvolvido pelo meu pai durante tantos anos e ser uma opção para a Câmara Federal. Legal. Você que acompanhou a gente até agora nesse bate-papo, agradeço muito a sua audiência. Você sabe, você pode assistir o podcast no YouTube, no canal Diário do Rodrigo Lima ou no portal de notícias diariodorodrigolima.com.br, na página no Facebook, Diário do Rodrigo Lima. Ninguém vai esquecer, hein, porque eu falo aqui, repito muito, no nosso Twitter também. E você sabe, jornalismo é que tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.